Desportivo. 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 Sejam bem-vindos, mais uma edição Hertz Desportivo. Estamos de volta à sua companhia, mais uma vez com os destaques do desporto dos últimos dias, últimas horas, sendo que as atenções vão estar centradas uma vez mais para a primeira divisão distrital. Faltam 5 jornadas, há 4 candidatos ao primeiro lugar, uma situação de que não há memória, pelo menos nos tempos mais recentes. Ainda no que diz respeito ao futebol, o União de Tomar fechou a participação nos nacionais, não se livrou do último lugar e fechou precisamente esta participação ao sofrer uma goleada caseira diante do Rabo de Peixe. No hóquei em patins, por sua vez, o Sporting de Tomar também viu confirmado, ou viu um ponto final, colocado um ponto final pelo Benfica, a uma série de 8 jogos consecutivos sem conhecer o sabor da derrota. Mas o início desta edição centra-se na natação, isto porque a nadadora tomarense Rafaela Mendes, do Clube de Natação de Torres Novas, participou nos campeonatos nacionais de juvenis, júniores absolutos e Open de Portugal, que decorreram em Coimbra, com a presença de 805 atletas. E Rafaela Mendes não fez por menos. Uma nadadora que cumpre o seu primeiro ano de júnior sagrou-se precisamente campeã nacional dos 50 costas, arrecadando ainda ao segundo lugar nos 100 e 200 costas e estabeleceu 12 recordes distritais ao longo do campeonato. Participou em 3 finais A absolutas, 10 melhores de todas as idades nestas provas e foi a terceira melhor portuguesa nas 50 costas. Nadou ainda aos 50 mariposa, onde obteve um novo recorde pessoal que lhe valeu uma forte subida na classificação, acabando esta prova em 9º lugar na categoria. Rafaela Mendes, então, a tomarense Rafaela Mendes, nadadora do Clube de Natação de Rio Maior, ou melhor, de Torres Novas, está assim de parabéns face a esta conquista nos nacionais que tiveram lugar em Coimbra no decurso deste fim de semana. Vamos então agora falar-se de hóquei em patins. O Sporting de Tomar se perdeu em casa por 2-4 diante do Benfica em jogo da 22ª jornada do Nacional Maior. Os Leões até começaram bem com um tento inaugural de Filipe Almeida, mas depois a formação lisboeta teve argumentos para dar a volta ao texto, conquistando 3 pontos que significam o ponto final no sonho navantino de chegar ao 4º posto. Agora, com unhas e dentes, é hora de segurar a 5ª posição. Vamos então aos resultados daquela que foi a 22ª jornada, Primeira Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Oliveirense 7, Murches 1, Turquel 4, Sporting 8, Carvalhos 1, Porto 10, Barcelos 4, Famalicense 2, Juventude Passense 2, Valongo 4, Sporting de Tomar 2, Benfica 4 e Ribadave 2, Hóquei Clube de Braga 1. Na frente continua o Porto, 55 pontos, segundo o Sporting 54, terceiro Oliveirense com 52, quarto Benfica 50, quinto Sporting de Tomar com 43, sexto Hóquei de Barcelos 37, sétimo Valongo 27, oitavo Ribadave com 26, nono Juventude Passense 25, décimos Hóquei Clube de Braga e Murches com 20, 12º Famalicense com 18, 13º Turquel com 17, 14º e último Carvalhos com 1 ponto. O Sporting de Tomar ainda não tinha perdido neste ano em casa, mas acabou por cair diante do Benfica, que continua em perseguição do 3º lugar. Já os navantinos, refira-se, não perdiam há 8 jornadas. Fica a análise de Rui Bugalhão, que fez o relato para a Hertz em torno deste embate. Uma vitória, como se pode dizer, sem espinhos da equipa do Benfica, uma vitória materializada sobretudo numa segunda parte de grande nível da equipa comandada por Nuno Rezende. A equipa do Sporting de Tomar começou melhor, começou na frente, marcou logo aos 2 minutos por Filipe Almeida, empatou a equipa do Benfica por intermédio de Zé Miranda na transformação de um livre direto. Final da primeira parte, empatam uma bola entre Sporting Clube de Tomar e Sport Lisboa e Benfica. A diferença foi mesmo na segunda parte, com a turma da Luz a marcar logo no primeiro minuto por Gonçalo Pinto, depois o próprio Gonçalo Pinto a bizar e a fazer o 3-1 aos 6, Lucas Ordonhas de livre direto a fazer o 4º golo, reduziu a turma do Sporting Clube de Tomar por Gonçalo Neto, mesmo no final desta partida. Um jogo empolgante com realmente um pavilhão completamente lotado, há muito tempo não víamos um pavilhão completamente esgotado, muita gente que hoje veio até ao Hóquei em Patins acompanhar este grande jogo
entre duas grandes equipas, entre a equipa do Sporting Clube de Tomar e o Sport Lisboa e Benfica. É realmente um emblema que enche pavilhões, como acontece também em Tomar, o emblema da Luz, que está nesta altura num quarto lugar bem solidificado. A equipa do Benfica tem agora uma almofada de 7 pontos em diferença do quinto classificado, que é o Sporting Clube de Tomar, perfilando-se também como sendo este o casamento que fica para já anunciado para aquilo que são os playoffs, tendo ainda 4 jogos até ao final desta época regular, época 2023-2024. Lembro que de hoje 8 dias, às 18 horas também, o Sporting de Tomar desloca-se à cidade invicta para defrontar no Dragão Arena o Futebol Clube do Porto, depois da recepção ao emblema de Alejandro Domingues, o Sporting Clube de Portugal, deslocação até ao Concelho de Cascais para jogo com a equipa do Murches, e vai finalizar esta regular season, a fase regular deste Campeonato Nacional, com recepção à turma de Eto Bosch, à turma da Oliveirense. Vamos aguardar, vamos temporizar um pouco, daqui a pouco vamos ter reportagem na pista com Ricardo Cardoso ali interpelar, e de que forma também os árbitros, a dupla de arbitragem, João Martins e João Catrapona. Palparará. Rui Bugalhão aqui com a análise. Este Sporting de Tomar 2, Benfica 4, na reportagem que esteve a cargo de Paulo Pereira. Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, disse que a equipa não esteve ao seu nível, considerando que foram cometidos erros inadmissíveis. Não, nem pela primeira parte, vale pelo jogo todo. Perdemos, quer dizer, não. Primeira parte acho que não tivemos ao nosso nível, nem na segunda parte tivemos ao nosso nível. Logicamente depois vamos dizer que foi o Benfica que fez, mas os erros que nós cometemos são inadmissíveis a este nível que se joga. Na primeira parte tivemos muito bem até a uma determinada altura, depois perdemos o ataque, e na segunda parte talvez a equipa que tenha entrado de início não foi a melhor escolhida, a responsabilidade é minha por isso, e depois andamos sempre a navegar no erro, e foi o que a gente fez a segunda parte toda. Nunca fomos, há um ou outro jogador que é injusto eu estar a criticar, não vamos criticar, só que para ganhar jogos a este nível nós temos de ter um comportamento acima da média, temos de ser apreensíveis do ponto de vista defensivo, do ponto de vista tático, temos de ter algum conteúdo que não apresentámos aqui, fomos sempre previsíveis, não conseguimos sacar uma falta, 19, nem vou entrar por aí se foi o árbitro, se não foi o árbitro, acho que o critério também não foi o melhor, mas não, uma coisa é nós jogarmos bem e termos aqui uma equipa de uma exibição forte e poder criticar o árbitro. Quando a nossa equipa não foi melhor que os árbitros, portanto o Benfica acabou por ganhar de forma justa, porque foi aproveitando as oportunidades que tiveram. No 4-2 apareceu já tarde demais, logicamente que o 4-2 lançava-nos no jogo, mas nós do ponto de vista ofensivo tínhamos de ter o jogo muito mais ligado, temos de ter o jogo como temos no treino. No treino não conseguimos transpor para o jogo aquilo que treinamos, temos dificuldade. Porquê? Eu sei o porquê, mas não adianta, vai continuar assim, portanto resta-nos trabalhar muito, resta-nos empenhar-nos cada vez mais e perceber que estes jogos só se ganham. Para disputarmos estes jogos temos que ou superamos, ou o adversário está de facto num mau momento e nós conseguimos explorar isso de forma, ou então quando as forças são iguais, que neste caso o Benfica veio aqui com o máximo empenhamento e nós não conseguimos ter um jogo equilibrado em termos ofensivos, não conseguimos incomodar o Benfica do ponto de vista do 4-4, logicamente não nos resta nada senão defender, e o Marante agarrou o jogo em determinadas alturas até, porque estivemos sempre dentro do jogo, só que isso só não chega para se ganhar. Portanto, nada disto é novo para mim, só que já não contamos com isto, já queremos ganhar os jogos todos. É o segundo jogo que perdemos em casa esta época, não belisquem nada, é o primeiro jogo de uma preparação para um play-off, não sei quem é que nos vai tocar no play-off, se será o Benfica ou se será outro da linha da frente, portanto agora há que preparar, recuperar, nada a dizer dos jogadores do ponto de vista físico, foram inexcedíveis, lutaram, trabalharam, só que não chega só do ponto de vista físico ou do empenhamento físico, tem que ser mais qualquer coisa, e os erros que nós cometemos, nomeadamente entramos à tabela em situações que não temos, depois não compensamos, quer dizer, é erros a mais para uma só equipa que quer fazer mais qualquer coisa. Não vem mal ao mundo, é assim, a vida é isto mesmo,
nada a fazer, cumprimentar o Benfica porque ganhou e nós estamos cá para trabalhar e para conseguirmos fazer o resto, que ainda há muito para fazer esta época. Voltando ao jogo, faltou, como o Nuno referiu, cair se calhar o 4-2 mais cedo e também aquela 10ª falta, se calhar andou ali para cair durante vários minutos. Sim, não há dúvida, mas isso é estas leituras muito óbvias, é tal história de se cai a 10ª, é os SES, isso o Benfica marca também o livre direto. Mas Pedro, sim, mas nunca teve ligada, portanto, eu conheço a nossa equipa, eu vejo a nossa equipa treinar e há elementos da nossa equipa, neste caso, que não jogam como treinam e têm que jogar como treinam, e isto não é criticar ninguém, eu sou o primeiro a criticar, se nós analisarmos o jogo do ponto de vista frio, o treinador, ao escolher a equipa que entrou na segunda parte, mete o jogo em 3-1. Ponto final. O treinador é que é o culpado. E o treinador é que é o culpado quando a gente ganha e quando temos 43 pontos. É o mesmo. Portanto, se a gente analisar isto do ponto de vista frio, uma vez ganhamos, uma vez perdemos. Uma vez decide bem, outras vezes decide mal. Neste caso, sou o primeiro a justificar isso. Porquê? Porque a gente acredita nos jogadores e acreditamos. Eu tinha dito ao intervalo assim, se tivermos 7 jogadores a um bom nível e a render, nós vamos dar luta ao Benfica. Se não tivermos jogadores a esse nível, vamos cair neste caso e eu tenho que andar à procura dos melhores. E nunca tive. Hoje foi um dos jogos em que eu tive a render normal, tive 2 jogadores, 3 jogadores o máximo. 3 jogadores, portanto com 3 jogadores para ganhar ao Benfica, impossível. Lopes, que apreciação é que faz aos 2 lances mais que geraram alguma polémica, aquele livre direto de cartão azul ao Tato e depois o gol do Benfica, que segundo percebi também reclamou com o árbitro João Catrapona que a bola tinha subido mais que o permitido. Não, do Tato há um lance antes ali do Gonçalo Pinto, em que o árbitro, neste caso, não dá azul também de uma situação de simulação. Se ali é por simulação, portanto, isto é mais do mesmo, logicamente, nem vou estar... aliás, até digo mais, quando o 1-0 do Benfica, que é do livre direto, eu acho que o Benfica merecia o 1 igual, desculpa. O Benfica merecia antes, teve oportunidades de baliza aberta, teve oportunidades no jogo em que o Benfica justificava o empate ao intervalo e se calhar até justificava estar a ganhar. Portanto, isso... estar a reduzir isto a um lance ao outro, acho que foi muito mais do que um lance, mais e nós depois vamos analisar isto ao pormenor e os jogadores vão compreender isto perfeitamente. Agora, eu, sinceramente, o que foi este jogo, para mim já passou, nem me interessa para nada, até porque isto não é, já conheço isto, portanto, o meu problema está sempre como é que nos preparamos para chegar, neste caso, a estas alturas e poder discutirmos o jogo com eles de forma de peito aberto. Esta é a minha, e não o tivemos assim nem do ponto de vista mental, nem do ponto de vista tático, nem do ponto de vista técnico. Portanto, fomos, na minha opinião, inferiores. Agora vamos ser superiores a outros jogos com certeza, e nestes jogos de embate que vamos ter nesta parte final, garantidamente que nós vamos estar cá para dar luta e para... Agora, como todas as equipas, estamos sempre sujeitos às exibições e não podemos ter um nível abaixo dos 85% do nosso valor. Portanto, porque nós sabemos o nosso valor, portanto, quando a gente tem rendimentos individuais abaixo, não vale a pena estarmos, neste caso, a querer discutir com o Benfica, porque o Benfica teve aqui uma prestação forte e foi aproveitando e gerindo o jogo conforme, neste caso, eles sabem fazer e jogam para o título, e jogam para títulos, têm a obrigação de o fazer, portanto também não fizeram nada mais do que a obrigação deles. Final, o castigo do Tato está para sair, é o que tudo indica, será 2 jogos, e hoje teve aquela enchente que tanto apela também esta... Benfica, isto é malta que vem ver o Benfica, isto a mim não me diz nada, portanto, eu quero estas enchentes com o Famalicense, com o Braga, com o Murchos, agora com o Benfica, com o Sporting, isto é malta que vem ver o Benfica, é adeptos do Benfica, portanto, a mim não me diz absolutamente nada, mas logicamente pertencem ao jogo. E agora não vamos a casa foi espetacular para o clube e estamos sempre de peito aberto para receber os outros, e se o Benfica quiser encher o pavilhão só é só uma questão de avisarem que é para tomar, subir o preço dos bilhetes e assim a receita é maior, mas não é isto que eu quero, não é esta receita. Quanto ao castigo do Tato, não faço a mínima ideia, neste caso o que é que vai acontecer, a gente está a esperar tanto tempo, olha,
quando sair, saiu, se não sair também não sai. Mas é melhor sair agora do que depois nos playoffs. É-me perfeitamente indiferente ao dia de hoje, não tenho nada, porque eu não sei se tenho o tato, hoje tive o tato, também não tive, amanhã também não tenho, já não dou para este vitória. Fechou aqui a loja, eu quero é rendimento, jogos, ganhar, compromisso tático, compromisso técnico. Agora andámos aqui nos SES e a navegar aqui na maionese, não me interessa absolutamente para mais nada. Portanto, isto vive de atos, não vive de conversa. Nuno Lopes, técnico do Sporting de Tomar. Já Nuno Rezende, treinador do Benfica, disse que a sua equipa foi a melhor, com exceção feita aos primeiros minutos. Sim, tirando os primeiros 4, 5 minutos, claramente não entramos assertivos, se calhar porque o quarteto começou, vieram do europeu e foi uma escolha, estão com mais ritmo, porque os outros tiveram um período de paragem, embora a gente fosse treinando e viu-se bem que depois nas rotações eles também foram fundamentais, mas não entramos assertivos, perdemos 2 ou 3 bolas com ações que não eram para ser marcadas, dando transições e numa delas claramente um golo. Acho que depois aí assentamos, ajustamos, as rotações foram muito positivas para nós, os jogadores que entraram trouxeram a dinâmica, trouxeram a qualidade. Acho que o 1-1 na primeira parte já era injusto para o Benfica, acho que merecíamos já no final da primeira parte estar na frente, e depois acho que a segunda parte é extremamente bem conseguida, muito bem trabalhada, conseguimos ler sempre muito bem aquilo que o Tomar nos ia colocando, e acho que é uma vitória justa, num adversário direto para o lugar, e agora pensar já no próximo combate, que é para a Liga Europeia, com o Barcelos, um jogo que nós queremos também que nos saia bem, mas agora com calma, a partir da manhã pensar nisso. Só voltando ao jogo, falou já da segunda parte, foi importante também marcar logo no início para passar para a frente o marcador. Sim, é evidente que os golos depois dão serenidade e acima de tudo deram lógica àquilo que nós estávamos a marcar. Foi pedido, foi respeitado, chegamos muito bem às ações e à baliza, conseguimos muitas vezes chegar na cara do guarda-redes, entre os postos e o Marante, foi evitando, falhamos uma bola parada, tivemos 3, fizemos 2, também uma excelente porcentagem, num campo sempre difícil, num adversário sempre também difícil, mas que hoje, se calhar das últimas vezes que cá viemos, foi um excelente Benfica. A sua apreciação dos 2 lances mais polémicos que a equipa da casa tanto reclamou, o do Tato Ferruccio e o do gol do Benfica, que a equipa nabantina reclama que a bola subiu mais que o permitido? Não me parece em nenhuma das situações que haja qualquer tipo de juízo errado da parte da equipa de arbitragem. Me parece que há um exagero na primeira parte, nós temos 9 faltas, muitas delas no ataque, reações à perda, não me parece que haja motivo para isso. Condicionou-nos bastante em termos de intensidade, mas eu disse-lhes ao intervalo, continuem a defender da mesma forma, a ganhar bolas. Aliás, a bola que dá o livre direto e depois dá o power play é um desarme na primeira linha, onde nós não perdemos agressividade. Eu disse, a 10ª volta vai chegar, não tem como, continuem intensos, continuem agressivos, que é importante para estressar o ataque organizado do Tomar. A equipa respeitou, nada a dizer, muito bem. Agora faltam 4 jornadas, é importante ainda tentar subir mais uns lugares para ter depois também a vantagem nos playoffs. Não depende de nós, o que depende de nós é ganharmos jogo a jogo. Para o campeonato será o Ribadava, agora temos na quinta-feira outra final, porque eu acho que até ao final da época todos os jogos serão finais. Hoje a resposta da equipa foi fantástica, a perder, a empatar, por 9 faltas. Acho que mentalmente, em termos de foco e daquilo que eram os cenários, a equipa esteve extremamente bem, com vários cenários defensivos da equipa de Tomar, a equipa foi sempre interpretando bastante bem, estou extremamente satisfeito, mas agora é recuperar a equipa, estar enérgico na quinta-feira e vamos defrontar uma grandíssima equipa também, mais uma, o Barcelos, e a chegar lá com energia acima de tudo. Nuno Rezende, treinador do Sport Lisboa e Benfica. Primeira Divisão Nacional, próxima jornada. Neste sábado teremos o Murches Turquel e ainda o Famalichense Juventude Passense. Já no domingo, lugar ao Valongo Oliveirense, Sporting Carvalhos, Porto Sporting de Tomar, Benfica Ribadave e Hóquei Clube de Braga, Hóquei de Barcelos. Aqui mais uma tarefa difícil para o Sporting de Tomar, neste caso no reduto do Futebol Clube do Porto, sendo que o Barcelos está à espreita para se aproximar do 5º lugar. As duas equipas estão separadas nesta altura por 6 pontos, sendo que os barcelenses estão então a acreditar que esta jornada poderá também aqui significar uma maior proximidade
paridade entre as duas formações na tabela classificativa. Registro ainda nesta edição desta primeira parte, melhor dizendo, para o hóquei em patins. Baixamos agora de escalão, segunda divisão nacional, 20ª jornada. O União do Entroncamento venceu em Sintra. Vamos então aos resultados. Grândola 3, Oeiras 6, Vilafranquense 3, Biblioteca 7, Benfica B 1, Paço de Arcos 2, Parede 1, Candelária 3, Hóquei Clube de Sintra 2, União do Entroncamento 3, Juventude Salesiana 6, Física 4, Alenquer e Benfica 3, Criarte 3. Vamos dar conta da classificação. Na frente, Candelária tem 47 pontos, segundo Paço de Arcos com 45, terceiro Benfica B com 41 pontos, tantos quantos o Parede. Quinto, Biblioteca tem 38, sexto, Alenquer e Benfica com 35, sétimo, Oeiras 34 pontos, oitavo, Juventude Salesiana com 28, nono, União do Entroncamento com 22 pontos, décimo, Física com 21, décimo primeiro, Criarte com 15, também com 15, o Vilafranquense, décimo terceiro, Hóquei Clube de Sintra com 14 pontos, 14º e último o Grândola, que tem 10 pontos conquistados, ou seja, aqui uma vitória muito positiva para os comandados de Paulo Beirante. Aqui esta deslocação ao reduto do Hóquei Clube de Sintra, uma equipa que está aflita na tentativa de fugir à descida de divisão, mas aqui a formação da cidade dos Comboios a conseguir uma vitória, 3 pontos muito importantes para o futuro do União do Entroncamento. Vamos agora olhar para a realidade que diz respeito à terceira divisão nacional. Continuamos a falar de hóquei em patins, 22ª jornada. O ACR Santa Cita, equipa tomarense, nesta competição perdeu em casa. Vamos então aos resultados. Na Farros 7, Alcobacense 8, União do Entroncamento B 2, Física B 3, Hóquei Clube da Madeira 3, Alenquer e Benfica B 5, Marítimo 1, Hóquei Clube Turquel B 4, Santa Cita 4, Tujal 6, Corujas de Coruche 3, Hóquei Clube de Sintra B 2 e Odivelas 3, Tigres de Almeirim 4. No que à classificação diz respeito, o Alcobacense continua na frente com 48 pontos, segundo o Tujal com 46, terceiro Sporting de Torres com 45, quarto o Alenquer e Benfica B tem 43, quinto o Hóquei Clube de Sintra B com 40, sexto o Turquel B com 37, sétimo Santa Cita tem 36, oitavo Física B com 35, nono Corujas de Coruche com 34, décimo Tigres de Almeirim com 23, décimo primeiro Nafarros com 19, décimo segundo Marítimo com 16, 13º Hóquei Clube da Madeira com 11, 14º Odivelas com 10, 15º e último o União do Entroncamento B com apenas um ponto conquistado. E já na reta final para esta primeira parte de Hertz Desportivo, vamos agora ouvir-se falar de judo, os pormenores a cargo de Filipe Lopes. A cidade de Viseu é este fim de semana a capital do judo em Portugal. Por terra de Viriato, a Federação Portuguesa de Judo organiza o Campeonato Nacional Sub-23, o Campeonato Nacional de Veteranos e ainda em parceria com a FADU, a Federação das Associações Esportivas Universitárias, o Campeonato Nacional Universitário de Judo. Ontem, no dia 7, realizou-se o Campeonato Nacional Sub-23, apenas com a presença distrital de João Coito, o atual campeão nacional de júnior na categoria de menos 100 kg, que fez a representação do Xixi Santarém, mas infelizmente não chegou ao pódio este atleta de Judo ao Clube Salvaterra de Magos. Em termos gerais, destaque para o Sporting Clube Portugal e para o Sport União Sintrense, que continuam a conquistar vários títulos nacionais, quer em masculinos, quer em femininos. Decorreu, e isto provavelmente ainda não tive acesso ao resultado final, decorreu na manhã de hoje o Campeonato Nacional Universitário, com a participação do judoca universitário Bruno Caldeira, atleta da categoria de menos 66 kg, o atleta da Sociedade Filarmónica Golden Pais, que nesta competição específica, por ser representar a sua universidade, representou a Associação Académica de Coimbra, onde conquistou a medalha de ouro ou de prata. Ainda não teve acesso ao resultado final, porque não é fácil, em termos da Federação da FADU, chegar aos resultados, quem não está presente, e daí não tenho, mas Bruno Caldeira tem sido um atleta que ao longo dos anos tem tido bons resultados competitivos, esperamos sempre nós que atinja o pódio, tendo em conta a sua qualidade que tem vindo a ter, mas espero para a semana então confirmar aqui a medalha do Bruno Caldeira hoje no Campeonato Nacional Universitário. Está a decorrer o Campeonato Nacional de Veteranos,
com alguns representantes do Distrito de Santarém, que lá está, esperamos alcançar medalhas, tendo em conta os atletas que estão a participar, pensamos nós conseguir atingir bons resultados ainda nos veteranos hoje. Na semana que vem, mais concretamente, dia 13, irá disputar-se em Torres Novas o Almonda Cup, o Open de Juvenis da Associação de Judo de Santarém, que está dentro de um plano de atividades para o mês de abril, em que, além desta prova em Torres Novas, que se vai realizar no Centro Técnico Kobayashi, vai também realizar-se no dia 20 de abril o 8º Troféu Ibérico, onde posso anunciar desde já a presença dos vice-campeões do mundo em Kima e no Kata, assim como dos campeões da Europa em Naga e no Kata. Filipe Lopes, aqui o comentador da ERTS para o judo, a finalizar esta primeira parte de ERTS Desportivo. Já de seguida as atenções vão centrar-se no futebol. Fique connosco. ERTS Desportivo. ERTS Desportivo. ERTS Desportivo. Estamos de volta à segunda parte, ERTS Desportivo. Como prometido, vamos centrar atenções no futebol. Campeonato de Portugal, onde o União de Tomar foi goleado na despedida desta competição. A equipa nabantina perdeu por 0-4 diante do também despromovido Rabo de Peixe. Foi uma aventura que durou pouco, com algumas experiências positivas, mas onde ficou claro que uma equipa amadora no meio de profissionais tem escassas hipóteses de cumprir objetivos de manutenção. Pelo contrário, nota positiva para o União de Santarém, que ganhou esta Série C e agora vai lutar pela subida à Liga 3. Vamos então aos resultados daquela que foi a 26ª jornada. União de Tomar 0, Rabo de Peixe 4, Sertanense 0, Fontinhas 0, Alvercabé 0, Lusitânia dos Açores 0, Mortágua 0, União 1919 1, Marinhense 6, Gouveia 3, União de Santarém 3, Sernache 0 e Peniche 2, Benfica de Castelo Branco 0. Na frente, União de Santarém 55 pontos, segundo Lusitânia com 51. Estas duas equipas vão lutar pela subida à Liga 3. Terceiro, Marinhense com 50. Quarto, Alvercabé 39. Quinto, União 1919 com 38. Sexto, os Mortágua, Benfica de Castelo Branco, Sertanense e Peniche, todos eles 37 pontos. Em zona de descida, décimo, Fontinhas 32 pontos. Décimo primeiro, Rabo de Peixe com 30. Décimo segundo, Sernache 25. Décimo terceiro, Gouveia com 21. Décimo quarto e último, o União de Tomar com 17 pontos. O União de Tomar despediu-se assim, sem honra e nem glória dos nacionais, goleado por um adversário também despromovido, mas as diferenças são de facto abismais. Basta dizer que os nabantinos nem um jogo ganharam fora de portas e nos últimos 10 apenas conseguiram ganhar uma vez. Fica a análise de Rui Bugalhão e de José Tapadas. É realmente um jogo sem brilho, sem glória, com a dignidade que todos os atletas merecem, porque deram o máximo, fizeram aquilo que era possível, deram aquilo que podem ao serviço da equipa do União de Tomar, mas realmente é uma equipa de Rabo de Peixe e aqui podemos também fazer uma análise rápida a todas as equipas que a equipa do União de Tomar defrontou neste Campeonato de Portugal. É uma diferença abismal entre aquilo que é o Campeonato Digital e os Campeonatos de Portugal, estruturas diferentes, capacidades, jogadores com mais qualidade, mais capacidade, muito melhores fisicamente também, na luta e nos piques individuais e também naquilo que é a própria fluidez do jogo. A equipa do União de Tomar está realmente a anos-luz de poder competir e quando vemos este Rabo de Peixe que está também despromovido a fazer o jogo como está a fazer esta tarde aqui no Municipal António Fortes, é realmente muito, muito difícil. Há que repensar muita coisa naquilo que será o futuro também do União de Tomar, naquilo que será a aspiração óbvia e também completamente daquilo que é positivo no futuro deste emblema. Ainda não há também para já data marcada para as eleições. Falámos em off também com o presidente do União de Tomar, que disse que está também à espera que as contas sejam aprovadas para depois se fazer a marcação daquilo que é a data para as eleições, já que a equipa comandada, a estrutura, a direção de Abel Bento não se vai recandidatar, pelo que o União de Tomar precisava aqui realmente de uma mudança não
radical, mas sobretudo com algo que seja mais importante, mais focado, uma estrutura mais profissional, uma estrutura que realmente faça com que este emblema, com mais de 100 anos, volte a ter o brilho, a dignidade, a capacidade de ombrear com os melhores emblemas e sobretudo também tendo em vista aquilo que foi o espelho desta passagem pelo Campeonato de Portugal, repense aquilo que é o futuro, faça também uma análise a frio daquilo que foi esta passagem, o que falhou, aquilo que correu menos bem, para que no futuro não volte a acontecer, porque o União de Tomar sabe que é uma diferença muito grande, tem que haver realmente uma capacidade em toda a estrutura, em toda a direção, para que as coisas não aconteçam como aconteceu nesta altura, 17 pontos e numa luta que está a ser nesta altura feita com uma equipa que está com praticamente 3 posições em si à frente, está realmente aqui bem espelhada a diferença entre a qualidade dos dois emblemas e aqui também se prova realmente que o União de Tomar não tinha condições realmente para lutar com esses emblemas que para já acompanham este Campeonato de Portugal Série C. Zé Tapadas, é realmente um final de jogo sombrio, cinzento, sempre com a dignidade dos atletas, mas com aquilo que é a diferença abismal entre os emblemas que são profissionais e a equipa do União de Tomar que está a anos-luz de conseguir ombrear em termos de resultado, e isso nota-se domingo a domingo, notou-se domingo a domingo neste Campeonato de Portugal. É verdade, é aquilo que diz, é a grande realidade daquilo que se passou esta época no União de Tomar. Há um reflexo da tabela classificativa que não engana. O União de Tomar conseguiu neste campeonato apenas 5 vitórias, tem 2 empates, tem aqui 18 derrotas, mais a derrota 2, portanto será 19 derrotas, o que espelha realmente aquilo que tu disseste, a classificação que ocupa o último lugar, e o último lugar já há bastante tempo, e o União de Tomar, já com as dificuldades todas que encontrou ao longo da época, com lesões, com jogadores que saíram por vários motivos, não conseguiu realmente manter uma toada com qualidade de forma a poder ultrapassar os seus adversários. Portanto, o Rui falou bem em relação a esta equipa açoriana, que chegou aqui, dominou por completo o jogo, aproveitou os deslizes que o União de Tomar foi concedendo. O União de Tomar, em bom da verdade, os seus jogadores tudo fizeram para dignificar o emblema que representam, mas só isso não chega. Realmente poderemos de alguma forma desculpá-los hoje por ser o último jogo, e realmente começou logo a correr mal. O União de Tomar conseguiu aqui neste jogo ainda, digamos assim, levantar um bocado a cabeça e tentar realmente uma vitória no último jogo do campeonato. Não conseguiu fazer. Começa a segunda parte logo com uma expulsão, daquelas expulsões, pronto, que acontecem, faz parte, e todos os jogadores que estão neste momento em campo, quer os outros também que já foram substituídos, dar-lhe uma palavra de ânimo, realmente, que tudo fizeram para que a classificação fosse outra, mas infelizmente isso não aconteceu. Vai entrar mais outro jogador, realmente mais um prémio, e é isto que o União de Tomar tem que pensar no futuro, e como o Rui disse, e bem, há que repensar, porque a sensação que fica é que a época não foi bem preparada. Portanto, nós só nos podemos exigir àquilo que vemos domingo a domingo, quer em casa, quer fora. O resto não nos compete a nós realmente falar, porque também não sabemos aquilo que se passou. Portanto, dar a nossa imagem daquilo que acontece no jogo, a relatar e fazer os comentários daquilo que vimos, e aquilo que vemos, infelizmente, é a realidade. Não foi muito agradável, porque nós que gostamos de que a União de Tomar vença e que ganhe, não conseguiu fazer. Há que apoiar para a próxima época, e realmente aí terá que ser a direção a criar condições para que a União de Tomar continue a representar com dignamente as suas equipas no distrito de Santarém. É a despedida do União de Tomar, inglória, numa tarde realmente cinzenta, sem brilho, da equipa do União de Tomar, com os jogadores a serem realmente os melhores, a serem realmente aquilo que podemos dizer, a terem dado tudo, a terem lutado até a exaustão, a terem feito realmente uma jornada, mais uma, em que tudo dão, mas que realmente não conseguem fazer a diferença relativamente aos seus opositores. Hoje foi bem patenteado essa diferença, essa qualidade, esse foco na equipa comandada
comandada por Nelo, que goleando hoje nesta última jornada, na 26ª, não faz com que a equipa de Rabo de Peixe se mantenha nos nacionais desta também aos distritais dos Açores. Distritais de Santarém, que a União de Tomar vai novamente retomar na próxima época 2024-2025. Parabéns a todos, foi realmente um trajeto inglório, mas que fica sem dúvida não para esquecer, mas para lembrar naquilo que será o futuro da União de Tomar. Um forte abraço. Um grande abraço para todos os unionistas, para todos aqueles que gostam de futebol, para todos aqueles que gostam do União de Tomar, e realmente voltamos para acompanhar a equipa na Bantina nos distritais na próxima época. Um abraço. Rui Bugalhão e José Tapadas aqui na análise. Este União de Tomar 0, Rabo de Peixe 4 foi o final. Participação do União de Tomar neste regresso aos nacionais, cerca de 25 anos depois. A formação na Bantina não teve argumentos para efetivamente contrariar aquela que era a maior dinâmica, aquela que foi a maior dinâmica dos seus adversários. Basta dizer que o União de Tomar ficou a 20 pontos dos lugares de manutenção. É um facto que desta série, e tal como das outras, caíram 5 equipas, mas 20 pontos de diferença diz muito sobre aquela que é efetivamente a diferença, passa a redundância, do União de Tomar para a maior parte das equipas que compõem esta série C. O União de Tomar que finaliza o campeonato sem conseguir vencer um jogo fora de portas. O melhor que conseguiu foram efetivamente 2 empates, de resto o registro para 11 derrotas. A formação na Bantina, que em casa, nos 13 jogos realizados, do mal ou menos ainda conseguiu vencer 5 deles, e curiosamente um dos quais diante do Marinhense, uma equipa que ficou a um ponto de poder lutar pela subida. Ou seja, o União de Tomar aqui também a ser capaz do melhor e ainda do pior, mas foi efetivamente uma prestação irregular que atira a formação na Bantina novamente para os distritais. Também despromovidos Fontinhas e Rabo de Peixe, 2 equipas dos Açores, o Vitória de Sarnache e ainda o Gouveia, equipas que também descem ao panorama distrital. Tal como sublinhado, o União de Santarém e o Lusitânia dos Açores irão jogar a fase de subida à Liga 3. O União de Santarém irá ficar no grupo precisamente do Lusitânia e ainda do Vitória de Setúbal e do Moncarrapachense, equipas que conseguiram os 2 primeiros lugares da Série D. Destas 4 equipas, 2 delas irão garantir a subida direta à Liga 3. O vencedor do grupo irá defrontar o vencedor do grupo que contém as equipas do Pevidém, do Limianos, do Amarante e do São João de Ver. São também as 4 equipas da Série A e da Série B que lograram o apuramento para esta fase mais adiantada do Campeonato de Portugal, esta fase em que se irá decidir a Liga 3. Quanto a números, o União de Santarém foi a equipa com mais vitórias nesta Série C, venceu 17 dos 26 jogos realizados. Também foi uma das equipas com o menor número de derrotas, precisamente 5, aqui um estatuto acompanhado pelo Lusitânia dos Açores. O União de Santarém foi o melhor ataque, marcou 52 golos, a melhor defesa, essa pertenceu ao Alverca B, com 19 golos sofridos. Em casa, o melhor desempenho pertenceu ao Marinhense, ganhou 11 dos 13 jogos realizados, teve 2 derrotas. Já fora de portas, o melhor desempenho foi do União de Santarém, que venceu 7 dos 13 compromissos, empatou 2, perdeu por 4 vezes. Refira-se que ainda nesta Série C, nota para o sertanense, que consegue a manutenção também aqui graças a uma recente série de jogos sem perder. A formação sertaginense consegue assim a manutenção nesta Série C, neste Campeonato de Portugal. Avançamos nesta edição para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, que caminha a passos largos para o seu final. Faltam 5 jornadas e ninguém vacila na luta pelo título. Os 4 candidatos ganharam, pelo que Fátima e Abrantes e Benfica continuam como líderes. O Ferreira do Zézer está a apenas 1 ponto e o Fazendense a 3. Empolgante está também a luta pela fuga à descida. O Oriense venceu o Samora Correia, ultrapassou o Amiense, que ainda foi apanhado pelo Forense, que está numa fantástica recuperação.
classificação e com isso o Moçarriense também entrou nesta contenda indesejada. Vamos então aos resultados. 25ª jornada, Salvaterrense 0, Abrantes e Benfica 1, Mação 0, Fazendense 5, Vasco da Gama 0, Ferreira do Zézer 4, Oriense 3, Chamora Correia 1, Moçarriense 1, Forense 3, Torres Novas 3, Cartacho 2, Coruchense 1, Alcanenense 0 e Amiense 0, Fátima 3. Na frente continuam duas equipas, Fátima e Abrantes e Benfica, ambas com 56 pontos. Terceiro, Ferreira do Zézer 55, quarto, Fazendense com 53, quinto, Coruchense tem 41, sexto, Torres Novas e Samora Correia com 37, oitavo, Alcanenense com 36, nono, Mação 35, décimo, Cartacho 29, décimo primeiro, Salvaterrense com 28, décimo segundo, Moçarriense 24, décimo terceiro, Oriense com 23, décimos quartos, Amiense e Forense com 22, décimo sexto e último, o Vasco da Gama com 1 ponto. O Fátima continua assim na liderança, com vitória diante do Amiense por 0-3, naquele que foi o quarto triunfo seguido, no registro de 7 triunfos nos últimos 8 jogos. O Fátima ainda não perdeu fora neste ano de 2024, sendo que o último desaire ocorreu em novembro último, em Alcanena. Já o Amiense caiu para a zona de descida por troca com o Oriense, sendo que não vence há 8 rondas, ou que não vencer há 8 rondas explica muito este cenário. Ricardo Santos, treinador do Amiense, disse que o Fátima ganha por uma diferença tão acentuada sem saber bem como, referindo então que o resultado é muito excessivo face àquilo que aconteceu. Olha, é uma derrota, quem olhar para o resultado e vê um 3-0 e pensa que o Fátima veio aqui a Amiais, fez um jogão e ganha 3-0. O Fátima apanha-se a ganhar por 3-0 sem saber bem como, 2 golos, um de canto, um de lançamento e um que eu até acho que é autogol, é um atraso para o nosso guarda-redes e o central e o guarda-redes desentendem-se e depois o jogador do Fátima só tem que encostar e apanha-se a ganhar por 3-0, desculpe. Depois, o único lance de gol que o Fátima tem é um contra-ataque onde o Gui faz uma excelente defesa e é mesmo uma grande oportunidade de gol e é a grande oportunidade de gol do jogo. Acabámos depois por mudar ali aquilo que é o nosso sistema, acabámos por estar muito melhores com bola, mas sentimos sempre algumas dificuldades a defender, acabámos por não conseguir criar muitas dificuldades ao Fátima a nível ofensivo, mas tivemos uma atitude competitiva e fomos uns guerreiros na segunda parte. O Fátima acaba por ter, salvo erro, mais um lance de golo, mas lá está, quando nós já estamos mais expostos e com o sistema completamente diferente daquilo que costumamos trabalhar. Eu acho que é um resultado injusto, até na tendência do resultado, mas acaba por ser um 3-0 e o Amiense perde 3-0 em casa e só quem veio ver o jogo é que pode confirmar aquilo que eu estou a dizer. Acabamos por perder 3-0, há pouco a dizer sobre esse facto. O Fátima não tem mais lance nenhum de golo sem ser esse na primeira parte que eu estou a referir. O nosso guarda-redes teve trabalho como teve o guarda-redes do Fátima, mas nada de especial. Relativamente àquilo que é o resto do campeonato, vamos trabalhar, é o que nós prometemos e nós queremos sair desta situação o mais rapidamente possível, temos que o conseguir e passa já pela próxima jornada, numa deslocação ao Vasco da Gama, uma equipa que nós sabemos que, se olharmos para aquilo que é o registro deles, uma equipa que faz sempre golos, marca sempre golos. Temos que nos precaver para isso e temos que marcar mais golos que o adversário, temos que ir lá para ganhar, porque somos o Amiense e não estamos onde merecemos estar. Acabamos por sair daqui muito frustrados com esta derrota, porque precisamos trabalhar o dobro ou o triplo dos adversários para fazer golos. Prova disso é os golos de hoje, que custam a digerir e eu ainda estou muito focado naquilo que foi o jogo e os lances dos golos. De resto, o que há a dizer até ao fim do campeonato é que aquilo que nós prometemos, nós, a equipa técnica e plantel, é de trabalho, seriedade, e vamos entrar em todos os jogos para vencer, como temos feito até aqui. Não temos conseguido, mas tenho a certeza que quem nos acompanha tem visto que a nossa atitude tem sido sempre de muita luta, muita entrega, muito espírito de sacrifício em todos os momentos do jogo. As coisas não nos estão a sair bem, não nos vão saindo bem, mas queremos rapidamente dar a volta à situação, porque o grupo trabalha de uma forma fantástica durante a semana. Não estamos a conseguir transportar isso para o jogo, mas acredito bastante que é no trabalho, nas repetições,
na motivação daquilo que é o grupo de trabalho que vamos conseguir dar a volta a esta situação, porque o Amiense tem que estar na primeira divisão na próxima época. Gonçalo Carvalho, treinador do Fátima, fala de uma vitória merecida, fruto de golos marcados cedo, que deram a tranquilidade necessária à equipa. É uma vitória merecida, justa, num campo difícil, num jogo difícil, uma equipa aguerrida e bem orientada, e sabíamos que iríamos ter dificuldades. Felizmente marcámos cedo, o gol deu-nos alguma tranquilidade, chegámos ao 2-0 e ao 3-0, eu creio que o 3-0 é ali aos 20 e poucos minutos. E um Amiense a precisar de pontos e a perder 3-0 em casa desde cedo, descontrolou ali um pouco emocionalmente, como foi perceptível, e nós acabámos por controlar o jogo, que é algo que nem temos conseguido fazer nas outras ocasiões, e hoje acabámos por conseguir controlar o jogo. Estivemos mais perto do 4-0 do que do 3-1, e acaba por ser uma vitória justa contra uma boa equipa que está numa situação difícil, e isso também dificulta os próprios jogos. Mas acho que vencemos bem, e agora é descansar e recuperar a malta para o próximo jogo. Divide a liderança com o Abrantes, mas o campeonato muito pauta pelo equilíbrio. Sim, o campeonato equilibrado com boas equipas, e as 4 que estão lá na frente a fazer um excelente campeonato, e vamos continuar no nosso caminho e ver o que é que surge. O que é que esperas do próximo jogo com o Cartaz? Mais um jogo difícil? Mais um jogo difícil, num campo difícil, contra bons jogadores, contra uma equipa que tem uma forma de jogar diferente das demais, que ataca muito e projeta muita gente na frente, cria muitas dificuldades. Vamos ter que preparar o jogo bem com a rapaziada que vamos tendo, para tentar fazer o mesmo que fizemos aqui, que é estar bem, estar competentes, equilibrados e vencer o jogo. É isso que queremos. A reportagem da Hertz a cargo de Fábio Keita também ouviu 2 jogadores, um de cada equipa. Começamos por escutar Fábio Marques, jogador do Amiense, que disse que a equipa não teve a sorte do jogo, com erros que resultaram em golos do adversário. Penso que até entramos bem, até ao gol do Fátima entramos bem, depois sofremos o gol. Quando tentámos reagir, voltámos a sofrer passado pouco tempo. Foi 3 golos, foi 3 erros nossos no espaço de 5, 10 minutos. Depois tentámos reagir, tivemos as nossas oportunidades, mas não conseguimos fazer, e acho que foi isso que fez a diferença, porque eles em jogo corrido têm uma oportunidade num contra-ataque num canto nosso, tirando isso não têm grandes ocasiões, mas pronto, foi 3 erros, depois não conseguimos marcar. O Amiense está na linha d'água, a manutenção está difícil, mas acreditas? Completamente, acho que a tabela classificativa não corresponde à qualidade do nosso plantel, faltam 6 jogos, temos de dar as mãos, temos de nos unir cada vez mais e mais para conseguir a manutenção. Tenho a certeza que vamos conseguir. Agora é domingo no Vasco, é dar já uma resposta imediata para começar estes 6 jogos da melhor maneira. De Fábio Marques passamos para Diogo Oliveira do Fátima, que disse que a sua equipa conseguiu uma vitória inteiramente justa. A nossa vitória foi uma vitória bem conseguida. Entramos muito bem no jogo, fizemos 3 gols sem resposta. Depois a partir daí começámos a controlar o jogo, nem sempre bem jogado, mas isto o que importa é ganhar. Com o resultado a nosso favor, 3-0, acho que era só gerir. Também estamos numa fase acidentada do campeonato, muitos minutos chegados. É importante também dar descanso a alguns jogadores, não é preciso estar sempre a 200, foi controlar até ao fim. E tivemos a felicidade de sair daqui vitoriosos sem nenhum gol sofrido, que é importante. Acreditas que o Fátima é campeão? Nós estamos a fazer o nosso trabalho. Se vamos ser ou não, só no fim logo se vê, mas nós vamos dar o nosso melhor, fazer o que é possível, trabalhar todos os domingos para ganhar e aproveitar o nosso momento de forma, que é um bom momento de forma. Também está a mencionar que o Clube Centro Desportivo Fátima está a trabalhar muito bem. Ainda hoje eram 4 miúdos de júniores, que são reforços importantes dentro do próprio plantel, dentro do próprio clube, e estão a acrescentar muito à nossa equipa. É continuar a trabalharmos, toda a gente acredita, toda a gente está a dar o máximo para que aconteça. Se acontece ou não, logo veremos. Mas, da nossa parte, vamos fazer tudo o que é possível para que isso aconteça. Fátima aqui a vencer-se no reduto do Amiense, triunfo por 3-0, mais 3 pontos para a formação fatimense, que nesta altura partilha a liderança com o Abrantes e a Benfica. O Fátima, que venceu 7 dos últimos 8 jogos, está numa grande fase de resultados, esta equipa treinada por Gonçalo Carvalho, sendo que, e também aqui convém destacar, falando de grandes séries,
de séries consecutivas. O Forense, por incrível que pareça, equipa que está também a tentar fugir à despromoção, venceu 4 dos últimos 5 jogos, ou seja, nesta altura também é uma equipa que partilha os melhores números da atualidade da primeira divisão distrital, ou seja, 4 vitórias nos últimos 5 jogos, isto para uma equipa que antes desta série acumulou 8 derrotas consecutivas. Incrível mesmo esta mudança de 180 graus que a formação de Foros de Salvaterra conseguiu fazer e o que faz com que acredite que ainda é possível chegar à manutenção neste campeonato de contas que já lá vamos mais à frente nesta edição de Hertz Desportivo. Ou seja, aqui temos o Fátima a conseguir resistir, a conseguir defender o seu primeiro lugar na visita ao reduto do Amiense que, e voltando então a essas contas da manutenção, caiu para lugar de descida, um lugar que acontece tendo em consideração que o União do Tomar caiu do Campeonato de Portugal e o Oriense, vencendo o Samora Correia nesta ronda por 3-1, consegue aqui ultrapassar o Amiense que também está agora igualado pelo Forense. Esta grande recuperação da equipa de Foros de Salvaterra de Magos, que consegue assim desta forma 13 pontos nas últimas 5 jornadas, uma recuperação que efetivamente poucos já acreditariam e já colocariam o Forense a par do Vasco da Gama como as equipas que muito dificilmente, o Vasco da Gama esse já está confirmado na segunda distrital, mas o Forense, uma equipa que também era apontada como uma das que dificilmente iria escapar-se a esse cenário, consegue reagir, consegue somar 13 pontos nos últimos 15 possíveis e tendo em consideração também esse último registro, basta dizer que o Amiense também nos últimos 5 jogos apenas conseguiu 3 pontos, ou seja, por aqui também fica bem patente os motivos pelos quais o Forense nesta altura já consegue igualar na tabela classificativa a formação de Amiais de Baixo. E assim finalizamos mais esta parte, a segunda de Hertz Desportivo. Vamos voltar já de seguida, vamos continuar a olhar para a 25ª jornada da primeira divisão distrital. Fique connosco. Hertz Desportivo. Hertz Desportivo. Hertz Desportivo. Estamos de volta à terceira parte, Hertz Desportivo. Vamos então continuar a olhar para a realidade da 25ª jornada, primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Já aqui tivemos as reações do Amiense 0, Fátima 3. Vamos agora seguir para Salvaterra de Magos, onde o Abrantes e Benfica venceu por 0-1 e continua assim colado ao Fátima. Foi a 4ª vitória seguida para os abrantinos, a 7ª em 8 jogos, números que fazem acreditar numa luta até final pela sonhada conquista do título. Já o emblema de Salvaterra de Magos não ganha há 6 jornadas, mas está relativamente tranquilo na tabela classificativa. A Hertz falou com Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, que disse que os seus jogadores estão de parabéns pela forma como não hesitaram em vestir o fato macaco, recordando que a recente derrota diante do Ferreira do Zézer para a Taça Ribatejo abalou o grupo. Sim, nós sabíamos que iríamos enfrentar uma equipa que no seu reduto é uma equipa forte, uma equipa que trabalha muito e é um campo extremamente difícil. Sabíamos que tínhamos que vestir, e como disseste bem, o fato macaco para conseguir trazer os 3 pontos de Salvaterra, e foi isso que aconteceu. Além de termos tido alguma qualidade de jogo, o ponto mais importante foi da forma como nós encaramos o jogo, em termos de trabalho e de luta. Na primeira parte que entramos algo intranquilos, não foi que dessemos alguma hipótese ao adversário nos criar algum perigo, mas no último momento do passe ou da finalização notava-se que a equipa estava algo intranquila pelo resultado menos resultado negativo que teve para a taça. Não foi uma semana fácil, mas ao decorrer do jogo a equipa foi ganhando tranquilidade e acabou por depois fazer o golo e ainda criar mais algumas situações. Mas aqui o positivo que temos de tirar foi a entrega da equipa, da forma como a equipa lutou para conseguir os 3 pontos num campo muito difícil, e acho que a vitória assenta-nos bem.
Com efeito, apesar de estar em causa uma competição diferente, esse registro diante do Ferreira do Zezer mexeu então no psicológico dos jogadores? Foi necessário trabalhar a confiança? Sim, foi porque foi um jogo estranho, foi um jogo em que o Ferreira estava com o jogador a menos na segunda parte e as 2 ou 3 vezes que foi à nossa baliza acabou por finalizar, e às vezes, parecendo que não, cria alguma intranquilidade à equipa, e a equipa depois também, apesar de ter tido uma outra oportunidade de golo que os normalmente fazíamos, acabámos por não fazer, e foi pelo resultado ter sido pesado, foi um resultado pesado. Claro que a equipa se sentiu, todos nós sentimos, não vamos estar aqui, já passou uma semana, era importante não tocar nesse aspecto, mas sabíamos que era importante a equipa voltar à moral de cima, era importante voltarmos a ter tranquilidade e voltar a ter motivação, só assim conseguimos trazer os 3 pontos de Salvaterra, e acho que a equipa teve muito bem nesse sentido. Paulo, agora olhando para no que ao campeonato diz respeito, para este calendário mais próximo, temos aqui o Oriense, o Moçarriense, 2 equipas que estão a lutar para fugir à despromoção. São dificuldades acrescidas, ou o facto de estarem em causa 2 equipas que lutam para não descer fazem do Abrantes e Benfica, ou tornam este caminho do Abrantes e Benfica mais fácil? Não, falávamos há cerca de 2, 3 semanas, quando se falou que o calendário do Benfica de Abrantes poderia ser mais acessível em relação às outras equipas, e eu alertei que se calhar não era bem assim, porque certamente nesta altura do campeonato, e estamos a falar nos 6, jogando com equipas que estão mais tranquilas na classificação, acaba por ser mais fácil do que estar a lutar com equipas que estão cá em baixo. Eu já lá tive o ano passado, sei o que eu quero andar isso nas últimas jornadas, e sei que as equipas tudo irão fazer para conquistar o pontinho, e acho que vai ser mais difícil, porque não é fácil. O Oriense é uma equipa com qualidade, e agora se o ganho 3-1 ao Samora, é uma equipa que tem qualidade e que certamente vai querer sair o quanto antes dos lugares de baixo. E a Moçarria, porque é um campo já extremamente difícil, é uma equipa que tem qualidade, é uma equipa que apresentou no início do campeonato de qualidade, e vai ser difícil, vão ser 2 jogos de grau elevado, em que nós temos que vestir o fato de macaco para conseguir ter a vitória, porque jogando para o ponto pode ser complicado para equipas que lutam cá em cima, e nós vamos ter que estar concentrados no nosso máximo nível para conseguir vencer. O treinador do Abrantes e Benfica assinava já hoje por baixo se lhe dissessem que o último jogo em casa diante do Fátima iria decidir o campeão? Sim, assinava, porque era um sentido, acho que era um prémio mais que justo. Claro que as outras equipas também pensam nisso, mas olhando para aquilo que é a nossa realidade, olhando para aquilo que nós temos trabalhado ao longo destes anos todos, era um prémio justo para todos nós, mais para os meus jogadores, que isso pudesse acontecer. Vamos lutar para que isso possa acontecer, sabendo da valia de todos os adversários, mas dependemos de nós, né? Claro que dependemos de nós, neste momento nós e o Fátima são os únicos que dependem de si próprio para conseguir chegar a essa altura e ter esse jogo para decidir, mas ainda faltam 5 jogos, ainda é muito jogo, são 15 pontos, é olhar jogo a jogo. Neste momento acho que as 4 equipas pensam da mesma forma, é olhar jogo a jogo, sabendo que a equipa que perder pontos num desses jogos vai se complicar, e nós não queremos pensar no último jogo, queremos pensar assim agora já no jogo do Oriente, porque isto vai ser 5 finais, e é assim que a gente tem que encarar isto até ao fim. Paulo Fernando, técnico do Abrantes e Benfica, aqui a admitir-se à Hertz que assinava já por baixo se lhe colocassem a hipótese de chegar ao final, à última jornada, e ter como decisório para a conquista do título esse jogo que terá pela frente diante do Fátima, jogo em casa, onde o Abrantes e Benfica recebe o Fátima, precisamente os 2 atuais líderes da tabela classificativa. Sem surpresa, o Ferreira do Zezer venceu em Vasco da Gama por 0-4 naquele que foi o 3º triunfo seguido, o que faz com que continue a 1 ponto da liderança. Já o Vasco da Gama sofreu a 20ª derrota seguida. Mário Nelson, treinador do Ferreira do Zezer, disse que transmitiu a mensagem de que este seria um dos jogos mais difíceis da época, uma vez que havia o perigo dos jogadores correrem o risco de serem influenciados na tabela classificativa. Disse aos meus jogadores antes do jogo que tínhamos o jogo mais difícil da época, ou um dos jogos mais difíceis da época ontem, porque tínhamos e temos muito respeito pela equipa do Vasco da Gama, que independentemente
dos pontos que tem, eu penso que poderia ter mais pontos pelas dinâmicas que apresenta e pela entrega e pelo brilho dos seus jogadores. E como é lógico, nós sabemos que, por mais que não se queira, os jogadores tendem a olhar à classificação. E antes do jogo eu disse isso aos jogadores, que era dos jogos mais difíceis da época, porque o Vasco da Gama vai ter que ganhar algum jogo e o Vasco da Gama vai ter que fazer mais pontos obrigatoriamente, e isso vai acontecer com naturalidade. E a responsabilidade era toda nossa, e que era o jogo da responsabilidade, da personalidade e do caráter, e foi isso que os jogadores tiveram. Acho que fizemos um jogo bem conseguido, acho que fomos muito sérios, pecámos um pouco na finalização, mas fizemos uma exibição consistente, entramos bem, aos 8 minutos e 32 segundos já tínhamos tido 5 oportunidades de golo, acabámos por não fazê-las, e a partir do momento em que fizemos 1-0, conseguimos depois libertar a equipa para ir fazendo golos, e fomos fazendo golos com alguma naturalidade, mas na minha opinião é um jogo que tem realmente pouca história pela personalidade e pelo caráter dos jogadores do Ferreira do Zézer, que foram sérios e humildes, trabalharam muito e fizeram por merecer a vitória, como eu disse, num campo que nós sabíamos que ia ser difícil, mas que os jogadores se portaram como homenzinhos, e é isso que é preciso. Mário, efetivamente, por tudo aquilo agora que pudemos ouvir, e tendo em consideração a vitória que o Ferreira do Zézer tinha alcançado em Abrantes para a Taça Ribatejo, haveria aqui efetivamente o perigo de termos os jogadores nas nuvens, passe a expressão. Foi necessário trabalhar esse aspecto psicológico, ou seja, fizeram algo muito bom em Abrantes, e tendo em conta essas aparentes facilidades diante do Vasco da Gama, não fosse esse trabalho, havia aqui sérios riscos ou não? Não, o grupo, eu já referi por diversas vezes que o grupo é consistente e tem personalidade. Eu tenho muito orgulho nos meus jogadores. Ainda ontem falava de uma situação e já referi isto por diversas vezes, porque nós, enquanto treinadores, são coisas que nos incomodam. O Miguel Mateus e o Cotevi são dois jogadores habituados a jogar e que nas equipas por onde têm passado têm tido a sua preponderância e a sua importância, e as palavras antes do jogo são sempre dadas pelo Miguel, porque é um homem com um H muito grande e tem sido suplente e tem entrado menos tempo desde que teve a sua lesão, e nós neste sentido temos um grupo muito consistente com jogadores com muita responsabilidade, e nós sabemos perfeitamente que o que fizemos em Abrantes foi realmente bom, porque foi uma vitória boa, porque tivemos muito tempo também a jogar com 10 jogadores e foi uma vitória realmente consistente e boa, mas também não ficámos deslumbrados, porque sabemos que é apenas e só uma mão e que estamos no intervalo da eliminatória e que temos a segunda mão para jogar e que ninguém ganha nada sem jogar os jogos todos, e que a equipa do Abrantes, pelo trabalho que tem feito, sabemos perfeitamente que temos que trabalhar muito ainda para atingir a final, que é, claro, o nosso objetivo. Obviamente que os jogadores têm que estar orgulhosos, obviamente que têm que estar satisfeitos por aquilo que fizeram em Abrantes, mas essa era uma prova. Aqui a questão é às vezes olharmos à classificação e podermos eventualmente relaxar um pouco, e é aquilo que eu disse, e nós basta olharmos àquilo que o Forense tem feito e à recuperação que o Forense tem feito. Se nós facilitarmos e se deixarmos andar, as coisas podem não acontecer, e foi isso que nós tentámos trabalhar durante a semana nos jogadores, foi pôr a responsabilidade no jogo, porque trata-se de uma final, porque todos os jogos se tratam de finais neste momento, porque todas as equipas querem fazer mais pontos. Nós, como eu já disse, propusemos a fazer mais e melhor em Ferreira do Zézer. Obviamente que já fizemos, mas este grupo anseia por mais e queremos mais, queremos ganhar mais, queremos fazer mais pontos, e neste sentido foi da forma que trabalhámos o jogo do Vasco da Gama, e como eu referi, e os jogadores são testemunha disso, na palestra antes do jogo disse-lhes isso, estávamos perante o jogo mais difícil, ou um dos jogos mais difíceis da época ontem, porque sabíamos que ia ser difícil, e sabíamos da responsabilidade que nós tínhamos, e que a responsabilidade era totalmente nossa no jogo de ontem. Faltam 5 jornadas para o campeonato acabar. Cada uma destas 4 equipas que ocupam os 4 primeiros lugares da tabela classificativa tem efetivamente os seus calendários. Acredito que o treinador do Ferreira do Zézer já tenha olhado para cada um deles. Teoricamente, há alguém que nesta altura se possa dizer que tenha melhor calendário do que o outro? Não, eu penso que não. Eu já disse isto por diversas vezes, que eu penso que não. Eu penso que cada jogo é uma final, e que se nós olharmos para o campeonato e olharmos para alguma equipa que nos vai facilitar mais o jogo, é um erro. Mas é um erro desde o início, porque
porque as equipas precisam de pontos, as de cima querem chegar cá acima, há equipas já a jogar mais descontraídas e depois, pela descida do União de Tomar, há ali 3 ou 4 equipas ainda na luta pela manutenção e precisam de fazer pontos, como o Salvaterra, a Moçarria, o Orem, o Aniense, o Forense. São equipas que ainda estão ali muito perto da zona de despromoção e que vão querer fazer pontos. Obviamente que nós sabemos que não temos a nossa tarefa facilitada, nós olhamos para as outras equipas, olhamos para os 11 que apresentam nos jogos contra nós e nos jogos com os outros, e realmente é sempre muito baixa em alguns jogos, e connosco as equipas têm estado sempre na máxima força, e por isso é que eu digo, os jogos são muito difíceis, são jogos que vão ser cada vez mais difíceis, os pontos cada vez mais difíceis de conquistar, e temos que estar muito concentrados, temos que estar muito vivos se queremos continuar nesta luta até ao fim. Por isso eu acho que o calendário é igual para todas, porque todas temos que chegar contra todas. Obviamente que neste momento e pela conjuntura os pontos são mais difíceis de conquistar, e é isso que temos que fazer, é trabalhar jogo a jogo, pensar agora no próximo, focar-nos no próximo que é também difícil, e procurar fazer o máximo de pontos possíveis até ao fim, e depois no final faremos as contas. E por falar em equipas que têm objetivos a cumprir, segue-se uma ação. Será uma ação descontraído aquilo que o Ferreira do Zezer terá pela frente? Olha, eu vou dizer o que disse na primeira volta sobre a equipa de Mação. Na minha opinião, é uma das melhores equipas do campeonato. É uma das equipas que tem no seu plantel tudo. Tem se não o melhor guarda-redes do campeonato, tem o Saúl, o Esteves, o Freitas, o Miguel Luz, o Kim, o Vemerson, N jogadores, o Parreira, o Jaime, N jogadores com enormíssima qualidade, e jogadores o Freitas, jogadores que dão ao campeonato não só o conhecimento que têm, como a sua qualidade. Ou seja, a equipa de Mação tem no seu grupo tudo. Tem qualidade, tem consistência, tem experiência. E é uma equipa que faz sempre bons campeonatos e boas provas. Por isso, antevemos um jogo muito difícil, contra uma equipa boa, contra uma equipa organizada, muito bem orientada, com um treinador que eu conheço e que tem qualidade, e vamos procurar conquistar 3 pontos em casa, sabendo que é mais uma final contra um grande adversário que por isto ou aquilo, em alguns momentos não tem conseguido fazer pontos, mas sinceramente, na minha opinião, é uma das melhores equipas e mais experientes do campeonato. Mário Nelson, técnico do Ferreira do Zezer, equipa ferreirense que venceu no reduto do Vasco da Gama. Não se esperava outra coisa, dada a diferença pontual entre estes dois conjuntos. O Vasco da Gama, que recorde já está despromovido há várias jornadas, tem apenas um ponto somado. 4 jogos depois, o Torres Novas voltou às vitórias no campeonato, precisamente na recepção ao Cartacho. Triunfo que possibilitou a subida ao 6º lugar, ainda que em igualdade com o Samora Correia. Já os cartacheiros não sabem o que é ganhar há 6 jornadas, mas ainda assim continuam longe dos lugares de descida. Fica a análise de António Catarino. Final do jogo em Torres Novas, hoje com a vitória, volta o Torres Novas precisamente às vitórias, com este 3-2 frente à equipa do Cartacho. Sobre a primeira parte, relativamente aos 4 golos obtidos, quem não esteve presente podia indiciar que o jogo foi exatamente um jogo bom de se ver, digamos assim, mas o que é certo é que o facto de não ter sido nem sempre bem jogado, havia espaço para jogar, a bola por vezes, portanto, sofria ali muitos ressaltos, talvez na definição não fosse, portanto, a mais própria ou correta neste caso, ou objetiva também. O que é certo é que às vezes dentro da confusão, é verdade que o Torres Novas nunca teve em vantagem, portanto, na primeira parte, ainda assim, do mal ou menos, quando chega ao intervalo, empatado 2-2, conseguiu sempre recuperar. Por outro lado, antes do primeiro golo do Cartaz, que é um golo tirado ali do meio da rua, um remate em que talvez tenha aproveitado a situação da colocação de António, tivesse um pouco mais adiantado em termos de baliza, e sem ninguém o esperar, faz o primeiro golo precisamente para a equipa do Cartacho. Minutos antes, o Torres Novas, dentro do futebol apresentado, tinha nomeadamente já 2 oportunidades flagrantes na cara do guarda-redes para poder, portanto, chegar à vantagem, e não o conseguiu. De imediato, em relação àquilo que foi o Cartacho, obviamente, colocar-se a vencer, portanto, no jogo, o Torres Novas conseguiu reagir,
teve hipótese de portanto, chegar ao empate, mas foi nessa grande penalidade sofrida sobre Zé Faria que depois Miguel acaba por fazer o empate. O Cartaxo novamente coloca-se a vencer através de uma grande penalidade, em que o árbitro, quer numa quer noutra, não teve qualquer dúvida em assinalar, e a seguir, numa jogada em que Gurjão, ali pelo lado esquerdo do ataque, num remate rasteiro cruzado e bem colocado, sem hipótese, faz o 2-2. O jogo na primeira parte, até se pode dizer que foi melhor que esta segunda parte. O Torres Novas podia, talvez, portanto, até sair a vencer para o intervalo dentro daquilo que foi o jogo que apresentou. O que é certo é que essa segunda parte, de alguma forma, acho que foi um pouco semelhante em termos do tipo de jogo apresentado à primeira parte. Houve também algumas oportunidades por parte do Torres Novas entre daquela construção que foi fazendo também na primeira parte, até porque o jogo foi um pouco aberto, partido às vezes, e havia espaço precisamente para jogar. O que é certo é que o Cartaz chegou ainda, de alguma vez até de uns lances de bola parada, em que ameaçou, entre aspas, ali a baliza do Torres Novas, mas ainda assim foi sempre o Torres Novas que, à semelhança da primeira parte, conseguiu arranjar mais algumas oportunidades. E depois, sobre o cair do pano, nestas coisas também tem que haver uma pontinha de sorte, como se costuma dizer, a pontinha de sorte que às vezes não acompanhou o Torres Novas em outros jogos, e hoje sim, sobre o minuto 90 mais 5, 6, que o árbitro deu compensação, há um livre ali frontal em que o Zé Faria faz, portanto, coloca a bola lá na área e o Tozé desvia de cabeça por cima do guarda-redes, fazendo o 3-2, sendo que, da análise relativamente ao jogo todo, o empate teria que se aceitar, mas ainda assim também é verdade que o Torres Novas procurou sempre, talvez quando nem sempre foi possível definir bem, objetivamente, mas chegar à vantagem, e tinha equipa, e tem equipa para vencer este Cartaz, e por aí se viu premiado. António Catarino, aqui com a análise este Torres Novas 3, Cartaxo 2. Na reportagem, Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, fala de uma vitória injusta, apesar dos erros cometidos que resultaram nos golos do Cartaxo. Sim, de facto esse era o primeiro objetivo, era vencer. Na minha opinião, uma vitória justa e merecida por tudo o que fizemos durante os 90 e tantos minutos. Uma primeira parte em que, na minha opinião, em termos de qualidade de jogo, fomos superiores à equipa do Cartaxo. Tivemos a infelicidade de cometer 2 erros em 3 oportunidades que o Cartaxo teve, e o Cartaxo fez 2 golos. Porque, como disse bem, antes do primeiro golo do Cartaxo temos 2 oportunidades claras de golo, flagrantes. São daquelas que não se podem desperdiçar num jogo como este. A verdade é que não, com alguma displicência não conseguimos fazer o golo. E depois vimos-nos a perder, conseguimos chegar ao empate, depois voltamos a cometer um erro em que o Cartaxo, aliás, volta a adiantar-se no marcador, e num rasgo individual do Gurjão, em cima do intervalo também, conseguimos fazer o empate. Acho que esse empate penalizava, na minha opinião, a equipa do Torres Novas por tudo o que fizemos. Eu transmiti isso aos meus jogadores no intervalo, que não tinha nem moral nem meios para mexer na equipa, porque a equipa estava a jogar bem. A equipa tinha cometido 2 erros e sofreu 2 golos, e eu ia dar a oportunidade na segunda parte de entrarmos com a mesma equipa, com os mesmos jogadores, para tentarmos chegar ao objetivo. A verdade é que a segunda parte foi um bocado diferente, também fruto da forma como a equipa do Cartaxo joga, porque é uma equipa que taticamente arrisca muito, e ao arriscar muito também deixa muito espaço, e nós no último passe não estávamos a definir bem e não estávamos a ter o melhor critério. Foi uma segunda parte com menos qualidade do que a primeira, com muita entrega dos jogadores, muitos duelos parte a parte, e como digo, chegar ao fim, depois já com o tempo de compensação praticamente no fim, e conseguirmos ser premiados com aquele golo, acho que é merecido por tudo o que fizemos em campo, por tudo o que esta equipa tem passado.
acho que foi merecido e acaba por ser justo, porque nem sempre as coisas acontecem assim e numas vezes nós perdemos nos últimos minutos, noutras ganham-se e hoje, como disse, acho que foi um prémio para a minha equipe. Paulatinamente estamos a chegar, portanto, ao final deste campeonato. Obviamente o jogo de hoje está cumprido. Fecha-se aqui, portanto, os jogos com o cartaz, neste caso. E necessariamente, pronto, vamos falando daquilo que vai ser os jogos que faltam até ao final da época e precisamente a pergunta seguinte é o jogo que aí vem e o que espera e o que obviamente possa o Torres Novas fazer, sendo que o bom, obviamente, e isto as vitórias dão sempre moral, é que o Torres Novas hoje voltou a vencer. Sim, hoje era fundamental vencer esta equipa, não só porque era a equipa que está imediatamente atrás de nós e nós queríamos alargar a vantagem em relação a este adversário, mas também para nos podermos, ou termos a possibilidade de nos podermos aproximar dos adversários que estão à nossa frente. Neste momento ainda não sei os resultados, aqui o que lhe posso dizer é que em relação a este adversário nós praticamente sentenciamos aqui em termos de tabela classificativa, com a vantagem que conseguimos conquistar e queremos subir mais lugares, aqueles que sejam possíveis. Faltam 5 jogos, ainda há muito ponto em disputa, mas sabíamos que hoje, com o resultado negativo que seria a derrota, podíamos complicar as nossas contas e entrar ali também nas contas da descida de divisão. Neste caso, penso que demos aqui um passo importante também nesse aspecto, para podermos olhar para cima e conseguirmos alcançar lugares mais acima na tabela classificativa. E o próximo jogo, mister? O próximo jogo é mais um jogo importante contra um adversário que conhecemos bem, um adversário que nós sabemos que tem muita qualidade, principalmente a jogar em sua casa, um jogo com esta equipa do Alcanena em Torres Novas muito ingrato para nós da forma como perdemos. Sentimos que temos qualidade e capacidade para poder ganhar no campo do Alcanena, assim como eles vieram ganhar aqui no nosso campo, e vamos nos preparar, com certeza que esta vitória também nos vai dar mais moral ainda para trabalharmos com mais vontade e para fazermos uma reta final fantástica. Será ainda prematuro talvez ou não? O clube foi a eleições de alguma forma em relação à próxima época. Pode adiantar alguma coisa em termos de preparação? É prematuro ainda falar? O que é que podemos saber já em relação à próxima época? Sim, a verdade é que na sexta-feira tive uma reunião com a direção, com a atual direção, que foi eleições, e que fizeram-me o convite para continuar a representar o Desportivo de Torres Novas, e eu fiquei de dar a resposta hoje, terça-feira, mas a verdade é que me sinto muito bem aqui, sou muito bem tratado aqui e à partida tudo indica que vou continuar a representar a equipa de Torres Novas. Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, aqui na análise ao regresso às vitórias por parte da sua equipa, neste caso na recepção ao Sport Lisboa e Cartacho. Primeira divisão distrital que regressa no próximo fim de semana, domingo, 14 de abril, Fazendense Salvaterrense, Ferreira do Zézer Armação, Vasco da Gama Amiense, Abrantes e Benfica Oriense, Samora Correia Moçarriense, Alcanenense Torres Novas, Forense Coruchense e ainda o Cartacho Fátima. E assim finalizamos esta terceira parte de Hertz Desportivo. Fique desse lado. Hertz Desportivo. Hertz Desportivo. Hertz Desportivo. Estamos de volta, quarta e última parte, Hertz Desportivo. Vamos então continuar-se no futebol. Registro para o apuramento de campeão, também de subida da segunda divisão distrital para o primeiro escalão da Associação de Futebol de Santarém. Foi a jornada 2, Tramagal 2, Águias de Alpiarça 3, Pego 0, Glória do Ribatejo 6 e Marinhais 0, Entroncamento Atlético Clube 3. Na frente, Águias de Alpiarça e ainda o Entroncamento Atlético Clube, equipas que
têm 6 pontos conquistados. O Glória soma 4, Marinhais tem 1 ponto, ainda sem qualquer ponto, precisamente o Tramagal e o Pego. Ou seja, Águias de Alpiarce e Entroncamento Atlético Clube estão bem lançados para regressar ao convívio entre os maiores da distrital da Associação de Futebol de Santarém. O Tramagal, que fez uma fase regular espetacular, está agora com dificuldades em conseguir pontuar 2 jornadas, 2 derrotas para a formação da chamada Vila Metalúrgica. Vamos agora passar para o futsal. Liga Placar. O Ferreira do Zezer deixou boa imagem diante do campeão Sporting, ainda que tenha perdido por 1-4 em jogo da 20ª jornada. A 2 jornadas do final desta fase regular, os ferreirenses vão por certo assegurar a inédita presença no play-off de luta pelo título. Assim ganha na próxima ronda ao Candoso. Vamos aos resultados. 20ª jornada. Benfica 5, Leões Porto Salvo 1, Ferreira do Zezer 1, Sporting 4, Elétrico 2, Sporting de Braga 2, Belenenses 0, Quinta dos Lombos 6, Candoso 0, Torriense 9 e Caxinas 4, Fundão 1. Na frente Sporting 53 pontos, segundo Sporting de Braga com 51, terceiro Benfica com 45, quarto Leões Porto Salvo tem 30, quinto Caxinas com 28, sexto Ferreira do Zezer 26, sétimo Elétrico com 25, oitavo Torriense 24, nono Quinta dos Lombos com 23 pontos, décimo Fundão com 20, décimo primeiro Belenenses 14, décimo segundo Candoso, que ainda não pontuou. Vamos à análise desta jornada, precisamente do desempenho do Ferreira do Zezer diante do Sporting, e vamos ouvir Xavier Costa. Sim, uma derrota que, para todos os efeitos, se espera, não é? Não que o Ferreira do Zezer não possa ter a determinados momentos e em determinados jogos capacidade para competir com Sporting, Benfica e Sporting de Braga, mas a realidade e o natural será essas equipas superiorizarem-se quando defrontam a equipa da capital do Lobo, e foi isso que o Sporting fez e aproveitou inclusive essa oportunidade, aliás não deixou fugir essa oportunidade, assim é que é, de poder roubar o primeiro lugar da tabela classificativa ao Sporting Clube de Braga, que tinha empatado o seu encontro. Portanto, o Sporting também a aproveitar esse deslize dos comandados de Joel Rocha, que no passado fim de semana venceram a Taça de Portugal, e portanto a conseguir aproveitar a equipa de Nuno Dias, a superiorizar-se ao Ferreira do Zezer e portanto a assumir o primeiro lugar da tabela classificativa. Quanto ao Ferreira do Zezer, não comprometem nada as aspirações de estar nos lugares de play-off, está tudo perfeitamente dentro ao alcance da equipa do Sport Clube Ferreira do Zezer, numa jornada em que se confirmou as duas equipas que vão descer à segunda Divisão Nacional. Uma não é propriamente surpreendente, trata-se naturalmente do Candoso, que até este momento não soma qualquer ponto em toda esta Liga Placar, e faz-lhe companhia a equipa do Belenenses, que subiu de divisão nesta temporada e regressa assim à segunda Divisão Nacional novamente. Portanto, estão encontradas as duas equipas que descem à segunda Divisão Nacional de Futsal para a próxima temporada. Xavier Costa, comentador da ERTS para o futsal. A Liga Placar só regressa nos dias 20 e 21 de abril. No dia 20 teremos os Leões Porto Salvo, Sporting, Torriense, Belenenses, Elétrico, Quinta dos Lombos, Ferreira do Zezer, Candoso, jogo que poderá ser de festa para a formação ferreirense, Sporting de Braga, Caxinas. No dia 21 teremos o Fundão Benfica. Avançamos nesta edição, vamos agora ouvir falar de ginástica, um espaço a cargo de Diogo Proença Soares. Realizou-se em Portugal, na cidade de Guimarães, o 29º Campeonato da Europa de Trampolins, entre os dias 3 e 7 de abril. Salientar os excelentes resultados das equipas de masculinas e femininas de trampolim, duplo mini trampolim e também das equipas de tumbling. Em primeiro, salientar que Portugal sagrou-se campeão da Europa de duplo mini trampolim masculino, com a equipa sénior, e também campeão da Europa em duplo mini trampolim feminino, com a equipa sénior também. Já nos trampolins, a Seleção Nacional Júnior masculina, constituída pelos ginastas Martim Lopes, Gonçalo Costa, Lucas Gregório e Pedro Mendes, alcançou o terceiro lugar por equipas no Campeonato da Europa. A Seleção Nacional Feminina Sénior de trampolins, constituída pelas ginastas Catarina Mendes e Ingrid Maior, Mariana Carvalho e Sofia Correia, também alcançou o terceiro lugar por equipas no Campeonato da Europa de trampolins. Já no tumbling, a Seleção Nacional Masculina, constituída pelos ginastas Paulo Cruz, Diogo Gomes, Gonçalo Nunes e Vasco Peso, alcançou o terceiro lugar e foram assim medalha de bronze. No trampolim sincronizado, a equipa masculina júnior, constituída pelos ginastas Lucas Gregório e Martim Lopes,
alcançou o segundo lugar, sagrando-se então vice-campeã europeia. No trampolim sincronizado masculino sénior, os ginastas Lucas Santos e Gabriel Albuquerque alcançaram a medalha de bronze. Salientar que o ginasta Lucas Santos representa a Associação de Ginástica de Santarém. Ainda falar sobre ginástica, mas desta vez sobre ginástica artística, realizou-se na Maia o 12º Gimsport, o campeonato internacional de ginástica artística mais prestigiante de Portugal, onde esteve presente o ginasta Clóvis Dias, do Clube de Ginástica de Torres Novas, e o ginasta nesta prova conseguiu um brilhante terceiro lugar no cavalo. Estas foram as notícias da ginástica. Para a semana voltamos com mais notícias. Aqui a ginástica pela mão de Diogo Proença Soares. E assim finalizamos mais esta edição de Hertz Desportivo. A tarde desportiva estará de regresso no próximo fim de semana, conduzida uma vez mais pelo nosso companheiro de redação, Paulo Pereira. Nós regressamos na próxima segunda-feira. Tenha uma excelente semana. Excelente semana. Excelente semana. Excelente semana.